Olá! Hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 2 do livro de Neemias. A história já começa com uma tensão no ar, né? Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes, tipo um homem de confiança ali na corte, ele aparece triste na frente do rei. E isso era algo muito incomum e até perigoso na época. Exatamente, não se podia demonstrar tristeza perante o rei, era visto como suspeita. Mas o rei nota na hora, ele percebe e pergunta o motivo. E Neemias, mesmo com muito medo, ele abre o coração, fala da angústia dele por Jerusalém, a cidade dos seus antepassados, que estava em ruínas, os portões queimados. É uma vulnerabilidade impressionante ali. E tem um detalhe fascinante. Antes mesmo de Neemias dizer para o rei o que ele queria, o texto fala que ele fez uma oração rápida, assim, num instante, ao Deus do céu. Nossa, essa oração no meio da tensão é muito forte, né? Não foi algo longo, elaborado, mas um pedido de ajuda ali, na hora H, mostra onde estava a confiança dele, mesmo diante do poder do rei. Sem dúvida. Uma dependência total, sabe? E só depois disso é que ele faz o pedido de verdade. Isso. Ele pede permissão para ir ajudar e reconstruir a cidade. E ele é bem claro sobre o problema. A cidade está destruída, os portões queimados. E o planejamento dele é incrível, porque ele não pede só para ir, né? Não mesmo. Ele já pensa em tudo. Pede cartas para os governadores das regiões para garantir passagem segura, E mais uma carta para um tal de Asaf, que era o guarda da Floresta do Rei. para conseguir madeira. Madeira para as vigas dos portões da cidadela, do templo, para o morro da cidade e até para a casa dele. Que visão, hein? É um planejamento muito detalhado. Mostra que a tristeza dele não era só sentimento, já vinha com um plano de ação. Ele antecipou as necessidades, os problemas. E o rei concedeu tudo. Impressionante. Mandou até oficiais do exército e cavalaria para acompanhar. Uma escolta e tanto. E Neemias reconhece, né? Ele diz que foi a boa mão do seu Deus sobre ele que tornou tudo possível. Não foi só a habilidade dele de pedir. Exato. Mas, como nem tudo são flores, a notícia da chegada dele não agrada a todo mundo, né? De jeito nenhum. Assim que a notícia se espalha de que alguém chegou para ajudar os israelitas, já aparece oposição. Sambalate, o Oronita, e Tobias, um oficial amonita. Figuras importantes ali da região. Isso, eles ficam, assim, profundamente incomodados, o texto diz muito perturbados. A simples ideia de alguém promover o bem-estar de Israel já causa problema. Chegando em Jerusalém, Neemias mantém a cautela. Ele não sai correndo para contar o plano. Espera 3 dias. 3 dias? E depois? Aí ele faz uma coisa muito estratégica. Sai à noite, com pouquíssimos homens, sem contar para ninguém o que estava fazendo, para inspecionar pessoalmente o estado dos muros. Ah, a famosa inspeção noturna. Ele foi ver com os próprios olhos. Portão do Vale, Fonte do Chacal, Portão do Monturo. Ele fez o reconhecimento completo da situação. Exato. E em segredo. É uma liderança muito estratégica, né? Ele precisava dessa visão real da dimensão do estrago antes de mobilizar qualquer pessoa. Nada de agir no calor do momento ou baseado só no que disseram para ele. Primeiro, vê a realidade. Só depois dessa análise é que ele chama os líderes, os oficiais, os sacerdotes, os nobres e o resto do povo. E aí sim ele expõe a situação, ele não esconde a dificuldade. Vejam a dificuldade em que estamos. Jerusalém está em ruínas. É bem direto. Mas ele não para no problema. Ele lança o desafio. Venham, vamos reconstruir o muro. E para motivar, ele conta como Deus o ajudou e como o rei deu apoio. E a resposta do pessoal é imediata, positiva. Comecemos a reconstruir. Aquela visão compartilhada gerou um engajamento na hora. Que momento! Mas a oposição, que já estava ali de olho, Ela se manifesta rapidinho e abertamente. Sambalate, Tobias e agora entra mais um, Gesem, o árabe. Eles começam a zombar, a ridicularizar. e acusam Neemias de rebelião contra o rei, tentando desmoralizar e criar um problema político, né? Exatamente. Tentam minar a autoridade e o ânimo. Mas a resposta de Neemias é firme. Firme e baseada na fé dele, né? Ele diz: o Deus dos céus nos dará sucesso. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir. Mas vocês não têm parte nem direito algum em Jerusalém.
Ele coloca um limite claro, reafirma a missão divina e, tipo assim, diz que eles não têm nada a ver com aquilo. Uma resposta forte, que não se deixa abalar pela zombaria nem pela acusação. Que trajetória nesse capítulo, hein? Começa com tristeza, passa por permissão real, um planejamento minucioso, inspeção secreta, mobilização e já enfrentando oposição logo de cara. É, uma jornada incrível mesmo. E nos deixa pensando como essa combinação de uma convicção pessoal profunda, sabe? Com uma preparação cuidadosa e a coragem de agir, mesmo sabendo dos riscos, como isso pode dar início a grandes transformações. Verdade. E também como a clareza do propósito dá força para a gente seguir em frente, mesmo quando a zombaria, a dúvida, a intimidação aparecem logo no começo do caminho. Como manter o foco nisso? É algo para se refletir.